atenção. Então, boa noite para todo mundo. Então, nós estamos na nossa penúltima aula do módulo 2 de português, né? Sei que algumas pessoas já tiveram algumas dificuldades, mas todo mundo sobrevivendo. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar com a parte de leitura de textos mais formais, mas não formal do formulário, como a gente trabalhou numa aula, até o Ernesto me mandou um monte de coisas legais e tudo. A gente conversou um pouquinho sobre o texto que está na Polícia Federal, como aqueles sites eles são difíceis, como é difícil entender. Por isso que, por exemplo, quando no Brasil alguém vai tirar visto para algum país, a gente tem a figura do despachante. Você sabe o que é o despachante? Não. 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 O despachante é a pessoa que vai te ajudar a organizar toda a documentação e te explicar tudo o que você vai ter que fazer para conseguir o visto. Tipo O despachante é, por exemplo, visto para os Estados Unidos. Não façam sem um despachante com experiência. O despachante, por exemplo, é o cara que vai te dizer, tu vai tirar visto para os Estados Unidos, então tire em São Paulo porque o consulado do Rio está rejeitando muito visto. Tá? O despachante é o cara que vai dizer para você, Ceneris, você e o Roger, vocês moram juntos, vocês são casados, vocês têm um documento de casamento, então é bom apresentar. Ou então não apresentem, sabe? Coisas desse tipo. O despachante é que vai te orientar nessa documentação. Então, essa linguagem muito formal do site é uma coisa. Mas eu queria trazer aqui pra gente a outra linguagem formal, ou semi-formal, que é a de jornalismo. Que a gente começou a ler lá, mas agora a gente tem que começar a ler numa outra perspectiva. Por exemplo, quando eu assisto o jornal na televisão, o telejornal, eu entendo o que está sendo falado, tudo, mas eu tenho uma dificuldade, às vezes, de associar coisas, né? Eu vejo um monte de palavras e aí como é que eu escrevo? A maioria de vocês tem fluidez na escrita, consegue escrever tranquilamente, não tem problema. Mas precisa também saber reconhecer as palavras e identificar problemas. Por exemplo, um texto com muita palavra repetida. É uma característica da oralidade. A gente, na oralidade, a gente repete, né? A gente faz costura, e vocês não, vocês fazem uma outra coisa. Vocês usam a língua materna de vocês para poder conseguir estruturar o português, né? Então, vocês pegam o espanhol, que é a língua materna, né? Ou então o creole, no caso do Raquel, e colocam ele nessa língua como base e fazem tradução para poder conseguir se comunicar. E aí vocês acabam fazendo um processo que a gente chama de língua de comunicação. Vocês criam um jeito de falar que todo mundo entende, mas chega um ponto que quando você vai, por exemplo, para a escrita ou para uma fala onde tem que ser um idioma para comprovação, por exemplo, da nacionalidade, ferrou. Porque aí você tem um problema. Você fala, putz, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou escrever? Como é que eu não vou? Então, essas coisas só pra gente ter na cabeça que são importantes. Então, é o seguinte, eu peguei aqui um trabalhinho, né, um texto, que é de um jornal que ele é impresso, mas ele hoje está muito mais na internet, que é um jornal chamado Brasil de Fato. É um jornal no Brasil considerado jornal de esquerda, um jornal meio de jornalismo popular e que traz algumas reflexões interessantes. E eu vou trazer o Brasil de Fato e vou trazer depois o Globo. O Globo, né, que é um jornal mais formal, mais longo e que vai trazer algumas reflexões também. E aí eu quero trazer os dois para vocês em algumas perspectivas, né, que são pautadas na construção da opinião. Então, eu vou trazer primeiro o Brasil de Fato. Apresentando uma guia. Então, prontinho. Então, na coluna, né, na seção de opinião, estamos falando de barbárie, né, de uma coisa absurda, né, que acontece.
ele chama de análise Sem Olhos Azuis, o drama dos refugiados africanos esquecidos no sul da Espanha. Então, uma reportagem de 15 de março, semana passada. Quando falamos de países em conflito no continente africano, a realidade ainda é mais chocante e deprimente. O que ele quer trazer aqui? Por que a realidade da Ucrânia hoje choca mais o mundo do que a realidade dos movimentos migratórios anteriores? Né? Então, essa é uma questão muito importante para a gente ter na cabeça, né? Porque que movimento migratório chama mais atenção? Que movimento migratório mais comove? Que movimento migratório mais incomoda? Que movimento migratório mais faz sentido e faz refletir? Né? Então, a gente chama isso de empatia solidária. Vamos lá. Nesse exato momento, está acontecendo uma barbárie contra refugiados africanos no sul da Espanha. E a mídia hegemônica não deu uma nota. É o pacto narcísico que Cida Bento nos traz como marco conceitual. A empatia e a comoção com os brancos europeus de olhos azuis jamais será a mesma quando vemos refugiados do Afeganistão, da Líbia ou do Marrocos. Mas temos que informar que essa barbárie ocorre nas fronteiras do sul da Espanha, não é algo novo. Então aqui, ó, tenho um parágrafo, né, que traz, numa linguagem bem mais formal, algumas coisas. Dúvidas do vocabulário? Oi? Dúvidas? Não? Não. Quem se dá Bento? Cida Bento é uma especialista, uma estudiosa. Tá? Ela vai falar dessa ideia de pacto narcísico. Vocês lembram do mito de Narciso, da mitologia grega? Narciso? Narciso, não? Não conhece a história de Narciso? Não. Narciso era um... Não sei, é verdade. Não? Narciso era um rapaz que era considerado muito bonito. E dizia-se a ele que por ele ser muito bonito, se não me engano ele era filho de Afrodite, ele não poderia jamais contemplar a própria imagem, de que não era para ele contemplar o próprio reflexo. E um dos mitos que tem sobre Narciso é o seguinte: um dia, Narciso passeando perto de sua casa, ele dá de cara com um regato, com um riacho. E aí nesse riacho ele olha uma imagem muito bonita e se encanta com essa imagem. E aí ele vai chegando perto e mais perto e se joga no regato para poder pegar essa imagem e morre afogado. Então, é porque os deuses disseram que ele não podia contemplar. Eu acho que Narciso era... Ele sai no desenho de Hércules, que ele que tem um espelho. Isso. Ele não podia de jeito nenhum ficar contemplando a própria imagem. Quando ele contempla, ele vai e morre. Por que fala-se de pacto narcísico quando a gente fala de imigração? Porque há uma ideia de que eu só olho até onde meus olhos podem alcançar. Né? Então eu só vou olhar, esse pacto narcísico que ela fala é que só vou olhar para os meus e não vou olhar para o restante. Eu só quero olhar para mim e não para o outro. Então por isso que a ideia do Narciso, de contemplar aqueles que são a mesma imagem. E aí fala dos brancos europeus de olhos azuis. Tá? Esse é um processo recorrente, quer dizer, muito frequente, que tem racismo, o racismo e a xenofobia como base estruturante das políticas de imigração, que criminaliza os refugiados africanos e os impede de entrar nas fronteiras espanholas que fazem divisa com Marrocos, país que, ao lado da Líbia, Argélia, Tunísia e Egito, está localizado no norte, né, na região norte subsaariana do continente africano. Quer dizer, na parte de cima ali do continente africano, são aqueles países que fazem fronteira com o continente europeu pelo mar, né? Chegou a quase encostar. Tem ali o Estreito de Gibraltar, que é o ponto, né, que você vê a Europa, você vê a África da Europa e a Europa da África. Lembram disso? Aula de geografia.
É onde tem um estreito, uma aproximação entre os continentes. E aí, o que acontece? Nos últimos dias, a imprensa internacional, né, vem fazendo a cobertura sobre a guerra da Ucrânia, com destaque para refugiados ucranianos que estão em diáspora para alguns países europeus, como Polônia, Romênia e Hungria. O projeto expansionista da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, sentido leste europeu, vem se intensificando nas últimas décadas. A guerra da Rússia contra a Ucrânia tem despertado a atenção da imprensa global como pauta central nos noticiários ocidentais e já escolheu um lado para ser absolvido e outro para ser condenado. Qual lado está sendo condenado? Rússia. Rússia. Rússia, né? E aí ele vai e segue, ó. O jogo de xadrez geopolítico acirrou, né? Quer dizer, ó, fala que vem intensificando, vem fazendo, e o jogo se acirrou. Quer dizer, o que quer dizer se acirrou? Ficou... Se acerrou? Ficou o quê? Hã? Eu não conheço essa palavra. Se O acerrou. jogo ficou acirrado. Ficou o quê? Cadê? Como que se dice? Reñido, tipo... Ficou pior. Ficou pior do que já estava. Quando eu digo que uma coisa é uma disputa acirrada, uma disputa muito feroz, forte. Se alguma coisa se acirrou, quer dizer, ela ficou mais intensa, ficou pior. Pra gente falar, tipo, ficou reñido um jogo, tipo, Acerrou. ficou bem forte, não sei. Forte, exato. É um sinônimo para ficar forte. E aí ele diz o quê? Uma disputa entre as superpotências bélicas quer dizer de guerras, né, econômicas, tem gerado tensões no norte global, com impactos estruturais dos países que compõem a região sul global. Essa é mais uma guerra de poder e de controle hegemônico que coloca mais tensões sobre o debate acerca dos direitos humanos no processo migratório de milhares de civis vítimas das guerras entre as nações que detêm o poder bélico, político e econômico. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 31 de outubro havia 285.571 refugiados no Iraque, incluindo 241.738 sírios, 20.610 turcos, 10.803 iranianos, 7.964 palestinos, 766 sudaneses e 680 de outras nacionalidades. Olha que interessante. E esse dado não choca. É isso que ele quer trazer. Quando ele fala que dos 665 mil afegãos que foram deslocados dentro do país em 2021, 80% são mulheres e crianças. As famílias relatam que foram forçadas a fugir de repente, mesmo correndo o risco de sofrerem ataques de grupos armados durante a fuga. As crianças do Afeganistão estão crescendo em meio a essa crise. Quando falamos de países em conflito no continente africano, a realidade é ainda mais chocante. Segundo a deputada do Parlamento Espanhol, Maria Dantas, brasileira que luta pelas questões dos imigrantes no Parlamento, a Espanha externaliza suas fronteiras, o controle das suas fronteiras pagam alguns países, né? No caso, Marrocos é um desses países. Então, assim, ela externaliza as fronteiras, então para você passar, você tem que pagar. Né? Você vai arcar com isso. Então não é simples, né? Vocês, por exemplo, falantes de espanhol aqui em sua maioria, se forem para a Espanha, certamente podem ser deportados. Né? Isso é bem verdade. E de forma categórica, a deputada relata que é um processo de compra de segregação por parte do governo espanhol, que limita o acesso de refugiados africanos nas fronteiras das colônias espanholas da África subsaariana. Né? A última quantia que a Espanha pagou ao Marrocos foi de 320 milhões de euros para que o Marrocos não deixe passar nenhum imigrante. A Espanha, nesse caso, a Ceuta e a Melilla, que são, né, as cidades espanholas do continente africano dentro do Marrocos. Então, você entra por Ceuta ou por Melilla e aí elas são pagas.
Diferente do processo de acolhimento organizado para receber refugiados ucranianos, em dezenas de países, a União Europeia não abriu suas fronteiras para acolher plenamente as milhares de famílias refugiadas ao longo das últimas décadas de conflitos intensos nos territórios afegãos e palestinos. O Estatuto dos Refugiados de 1951 de Genebra diz que está proibida a devolução do refugiado. É proibido no direito de asilo, é proibido no direito internacional. Quando o estrangeiro pisa nesses países que assinam esse estatuto, são basicamente todos os países que compõem as Nações Unidas, esses países não podem devolver esses refugiados, explica a combativa deputada. Agora, me explica, por exemplo, por que a Itália manda de volta? Por que a Espanha deporta? Por que os Estados Unidos deportam? Mas eles deportam. O Brasil também deporta. Não vou dizer que o Brasil seja santo, porque não é, porque o Brasil também é cruel. Então, há aí uma coisa. O racismo sistêmico e a xenofobia estão intrinsecamente amalgamados, quer dizer, ligados ali, ó, amarrados, né, conectados nas políticas truculentas de extradição dos refugiados africanos que buscam proteção e melhores condições de vida em alguns países que formam o bloco econômico da União Europeia. Outras formas de apartação de africanos são utilizadas para impedir o processo diaspórico de centenas de homens e mulheres que se encontram em territórios de conflitos sociais, até por conta de governos ditatoriais que perseguem e torturam os civis que se opõem aos governos locais. Segundo Maria, a crueldade não tem limite, revela. A Espanha faz ilegalmente a devolução desses refugiados na fronteira, só que na Espanha, em 2015, foi legalizado. Estava a direita no poder e eles aprovaram a Lei da Mordaça, Lei Orgânica da Seguridade Cidadã. E tem uma exposição única que diz que estrangeiros que entrarem de forma irregular serão devolvidos na fronteira. Então, a deputada no seu mandato defende os direitos humanos e a proteção dos refugiados, é advogada e vive há quase 3 décadas na Espanha. A sergipana de Aracaju, que tem dupla cidadania, foi eleita em 2019 pela esquerda republicana da Catalunha. Para ela, lutar pelas causas de pessoas em situação de vulnerabilidade é questão de empatia, de entender que todos têm os mesmos direitos. E aí o seguinte, olha que interessante, né? Que ela vai dizer que são pessoas, na sua grande maioria, jovens, que fogem dos conflitos nas suas terras. Muitos desses conflitos são patrocinados por países europeus que visam lucrar, por exemplo, com a venda de armas e abastecem esses conflitos. Isso provoca um aumento expressivo na violência física e psicológica, fazendo com que parte da população, no caso, fique numa condição paupérrima. Vocês sabem o que é paupérrima? Não sei o que. Extremamente pobre. Extremamente quê? Pobre. Pobre. E totalmente vulnerável em meio às condições mais devastadoras e degradantes daqueles territórios em conflito, buscando uma nova vida, se arriscando ao tentarem passar pelas fronteiras espanholas. A guerra da Rússia contra a Ucrânia escancarou o debate sobre o racismo sistêmico com dimensões globais. A cobertura do conflito na Europa está recebendo uma cobertura ampla e condicionando a opinião pública a enxergar essa crise gerada pela disputa de uma hegemonia ibérica com lupas direcionadas aos refugiados ucranianos. Né? E, além disso, a imprensa hegemônica, olha como é que ele volta, né? Criou um sensacionalismo em torno desse conflito no leste europeu, indignando o mundo com a narrativa de ser inaceitável uma nação de pessoas brancas, de olhos azuis europeias, estarem na condição de refugiados. Porém, o mesmo não ocorre enquanto milhares de vidas humanas dos refugiados africanos são ceifadas, quer dizer, são eliminadas, né, todos os dias nas fronteiras dos países que fazem parte da União Europeia. Tá? Então, é um texto de opinião desse rapaz aqui, do Tadeu Mateus, que é sociólogo pela Universidade e faz doutorado na USP, na Universidade de São Paulo. É um texto grande, vou colocar o link aqui no chat para vocês, no grupo também, para quem quiser depois acessar. Mas o que eu queria que observasse é a maneira como o texto aborda uma série de tópicos, né? Porque, por exemplo, ele vai falar de uma série de conceitos.
que mais choca, segundo o texto, né? O que mais choca aí para as pessoas, para o autor do texto? O que ele vê de mais chocante? Deixa eu olhar o texto. Para o autor del texto. Lo más chocante para él es la diferencia de tratamiento europea, ¿no? O la imprensa hegemónica del mundo, ¿no? Referente a comparando lo que está aconteciendo ahora en Ucrania con brancos, ¿no? Con ele fala olhos azules, ¿no? Isso, então... No todos deben de ser de olhos azules, lo que quiere falar es que son brancos contra la discriminación que se pasa con los emigrantes africanos, ¿no? Exato. Então, assim, do norte da África, do sul da África. Isso. E aí o que a gente tem, né? A gente tem uma diferença no tratamento. E essa diferença no tratamento é que você observa o seguinte, né? E aí acende uma luz para uma coisa que passa a acontecer. O que a gente tem que passa a acontecer, gente? Como vai? Boa noite, Janimar. O que passa a acontecer a partir disso? Quando você tem tratamento diferenciado? Passa a ser xenofobia, racismo. E aí a gente tem o quê? Eles começam a observar que há um racismo sistêmico. O que é um racismo sistêmico? De sempre, ¿no? Oi? De sempre, que se repite e se repite, ¿no? Exatamente, que se repete. Que está presente ali o tempo inteiro. E a xenofobia também, né? Porque eles não vêm separados, né? Eles vêm juntos. E aí a gente traz um conceito que é muito interessante, que a gente discute muito aqui na região sul, que é o conceito de branquitude. Quem é branco? Né? E para essas pessoas aí, quem são os brancos? Né? Então, isso, o título do artigo de opinião diz: Sem olhos azuis, 2 pontos. O drama dos refugiados africanos esquecidos do sul da Espanha. Esses sem olhos azuis é o quê? Se eles tivessem olhos azuis, se eles fossem brancos, será que eles sofreriam tanto preconceito? Não, fosse bem diferente. De Seria fato, eu vi uns vídeos de uns telejornais da Espanha. E um dos jornalistas, ele falou uma coisa tão chocante que eu achei até ofensivo. E o cara fala: nossos vecinos da Ucrânia estão passando por um momento muito ruim. E não são qualquer tipo de pessoas. São pessoas brancas de olhos azuis. Um recurso muito importante. Eu assim como que... Pessoas brancas de olhos azuis são um recurso importante? Sim, são. Sabe qual recurso? Por quê? Oi? Por quê? O Franz Fanon... Porque são... Pode falar. Por que eles são um recurso muito importante? Não entendo. Porque eles representam uma coisa que o Franz Fanon disse. O Franz Fanon foi um estudioso da questão racial aqui na América Latina, né? Ele tem um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, Pele Negra. E ele vai dizer que o judeu representa o perigo técnico, que o judeu é muito inteligente. Então, se o judeu dominasse algum lugar, era a técnica que ele ia dominar. E o negro representava um perigo biológico. E não ser branco, o recurso que eu tenho, ele é ruim, porque ele representa aquilo tudo que eu rejeitei ao longo dos tempos. E aí, quando ele fala desse recurso de olhos azuis e branco, é que eu mantenho a raça, eu mantenho todo mundo branco, eu mantenho os olhos azuis, eu mantenho tudo isso. Tem uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Lia Weiner Schuckmann, que ela tem um vídeo no TEDx que é o seguinte: por que queremos olhos azuis?
Por que se deseja tanto ter olhos azuis? Porque é mais raro, mas é mais aceito, É. né? Então essa é a ideia. Por que eles são importantes recursos? Por causa do sangue azul, né? Da ideia do trabalhar, de ser branco, de ser aceito, de ser incluído. E não vai me dar problema. Eles são meus irmãos, estão no mesmo continente, têm a mesma cor que eu, do mesmo jeito que eu. Lembrando que, né, a gente está falando da Espanha, Aham, aham. né? Eu vi uma recopilação de vídeos de alguns jornais da Espanha e de alguns jornalistas falando sobre aquilo todo, da Ucrânia e tudo aquilo. E muitos deles fizeram ênfase em que os ucranianos não eram qualquer tipo de pessoas, eram pessoas brancas de olhos azuis, não era. Ele falou outra coisa, que fez Ele deu- referência a pessoas do Medio Oriente com Sim, pele. e aí qual foi o artigo da Reuters em 2000 quando teve a imigração síria, né, para a Europa? Qual foi o artigo da Reuters falando que dali a 50 anos a Europa ia ser toda muçulmana? Porque os muçulmanos tinham mais filhos do que europeus. A Europa tem um crescimento vegetativo negativo, né? Então menos pessoas nascem na Europa. E outra coisinha, né, minha gente? Aqui no texto há recursos para mostrar essas coisas, né? E para criar com a gente essa relação de revolta, para mostrar que isso é impactante, de que a guerra ali, né, ela é assustadora. Isso não pode ser aceito, né? Então, assim, esse tipo de noção que é trazido, né, ele é incompreensível. Não se pode aceitar isso. Então, assim, eles trazem isso para que a gente consiga entender de fato o que ocorre. Então, você tem essa noção bem construída, né? Então, há de ser não simplesmente uma reflexão simplória, né? Então, por isso que abrir os olhos, por isso que o texto ele faz o seguinte, ó, nesse exato momento está acontecendo. Olha aqui, ó, verbo no presente, verbo no gerúndio. Uma barbárie e não, por exemplo, uma guerra. Porque uma barbárie é algo muito pior do que a guerra, né? É dizimar, é o caos total, né? E aí ela fala, contra refugiados, ele coloca aqui, ó, em destaque, africanos no sul da Espanha. Por quê, né? Onde está isso? Então, e a mídia hegemônica não deu uma nota. Quer dizer, a mídia hegemônica, a mídia do mundo todo, né? Aí ele fala de empatia, né, com alguns, e não com outros. E aí ele puxa aqui, ó, para ponto de vista, mas temos que informar que essa barbárie que ocorre nas fronteiras do sul da Espanha não é algo novo. Isso daqui é o ponto de vista dele. Ele vai dizer apenas que o processo é o quê? Recorrente, ó. Que isso não é algo novo. Aí ele vai dizer o quê? Esse é um processo recorrente. E aí ele acrescenta que tem racismo e xenofobia como base estruturante das políticas de imigração, que elas fazem o quê? Criminalizam os refugiados africanos e os impedem de entrar nas fronteiras. Tá? E aí continua com a ideia do tempo, ó, nos últimos dias, né? Aí depois fala o projeto expansionista da OTAN e vai trazendo as informações. Percebam que os parágrafos não são grandes. Por quê? Para você guardar a informação. Tá? No português do Brasil, a gente tem a tendência a não fazer frases longas demais, porque isso é ruim. Uma frase muito longa, as pessoas se perdem. Já no português de Portugal é comum as frases serem maiores, mas no português brasileiro não. Tá? Todo mundo até aí tá acompanhando? Sim. Sim. Sim, sim? Tá. Uma outra coisinha que eu vou destacar aqui é que a maneira como o texto traz as informações, ó. Ele traz
vários conceitos, né? Projeto expansionista, jogo de xadrez geopolítico, guerra de poder e de controle hegemônico, né? Então ele vai trazendo várias expressões que vai retomar. Então isso é interessante. Quando ele traz essas informações dessa maneira, ele quer mostrar as ideias que estão sendo ali colocadas e vai fazendo a gente refletir sobre isso. Vai fazendo com que a gente possa pensar. Então, na hora de escrever, eu tenho que olhar isso, trazer conceitos. Somente se o texto é opinativo. Se o texto não é opinativo, é outra coisa, mas aqui o texto é um texto de opinião. Por isso que ele necessitou ser estruturado, escrito dessa maneira. De que eu não posso trazer as informações de qualquer jeito, né? Então, eu preciso que as informações, né, elas venham para mim de uma forma muito clara, né? Então, também tem isso. Perguntas? Hein? Sim, o parágrafo em geral, a maioria dos parágrafos dá para entender tudo. Dá para entender tudo. Algumas palavras que a gente não conhecia, já você explicou. E já a gente conhece agora. Mas em geral, dá para entender tudo. Tá bastante. Apesar de que é uma linguagem mais formal, tá bastante entendível. Não, pelo menos Isso é eu, não sei os importante. outros, mas tá bastante legal. Tá, agora vamos pegar aqui, ó. Pegar uma coisa mais simples. Aqui, ó, a gente tem do G1. O G1 é um portal, né? É diferente do jornal, que pega o conteúdo do jornal escrito e traz para cá. E a gente tem aqui, ó, guerra na Ucrânia, né? A luta do brasileiro por informações dos pais desaparecidos na cidade mais atacada. E aí aqui, na Maria Mercante, Gabriel Filipenko, de 26 anos, tem passado os dias em busca de informações sobre a família. O último contato dele com os pais foi feito há quase 20 dias. Né? Quando ficou sem informação sobre os pais, Maria Mercante, Gabriel Filipenko, de 26 anos, deixou a embarcação na qual eu trabalhava em Taiwan. Não conseguiria continuar trabalhando tranquilamente sem notícias dos meus pais. Estava pensando nisso toda hora. Seria perigoso continuar embarcado porque é um trabalho que requer muita responsabilidade e seria difícil continuar enquanto estava a mente ocupada por problemas pessoais. Então, assim, olha como é que é diferente. Aqui a opinião, ponto de vista desse cara aqui, né? E ele fala que ele é filho da fulana e do ucraniano. O casal estava nessa cidade de Mariupol, né? Importante cidade portuária ucraniana, quando os ataques russos começaram. E aí ele vai pegando, né? Vai falando das notícias, mas olha como é tudo mais curto, tem imagem. A maneira como ele quer construir a opinião é diferente. Tá? E o seguinte, aqui é uma reportagem. Então ela vai trazer várias informações. Diferente dali que a gente vai construir a opinião. E outro ponto, né? Aqui também eu preciso trazer as informações toda hora. Igual aqui, ó. Desde o início da invasão russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, Mariupol, né, que tem cerca de 400 mil habitantes, tem sido duramente atingida. Milhares de civis estão presos na região, enquanto as tropas russas seguem a ofensiva com mísseis e artilharia, segundo as autoridades ucranianas. Há relatos de ataques a diferentes pontos da cidade, como uma maternidade e uma escola de arte, conforme as autoridades abrigavam 400 moradores da cidade. Para Gabriel, né, cada dia essa notícia dos pais aumenta mais ainda a angústia que tem vivido. Já passou muito tempo, a cidade está com um problema de abastecimento de água, sem água para beber, sem comida. Isso me deixa muito preocupado, porque mesmo que eles estejam bem, podem estar passando dificuldades. E aí ele vai relatando. Então, assim, o tom aqui é muito mais de relato. Mas percebam que a linguagem é muito menos formal do que no outro. Muito mais fácil de entender, muito mais tranquila. Por quê? Porque é um portal.
Então a gente também tem isso no Brasil, tá? Na escrita, que deve ser a mesma coisa no espanhol, com certeza, né? Nos jornais diferentes e no creole idem, né? Então, assim, tem essa relação que a gente precisa, né, entender e construir tudo bonitinho. Aqui também, o que a gente pode observar é que, por ser uma reportagem, ela permite, por exemplo, isso daqui, ó, parágrafos curtos com uma frase só, né, subtítulos, e algo muito mais pausado, né, do que o outro texto que vai num fluxo só. E aqui tem muitas aspas, ó, muitas falas da pessoa. Então isso é importante também, aqui a fala dele. Sempre quando tiver aspas, aqui a fala, né? Então, tudo isso é para poder dar voz a quem né, tem, né, a voz dentro do texto. Deseja dar a voz a ele, então, por isso, tá? Perguntas? Leste. O que significa isso aqui? Leste. Leste. Ai, passou. Falem. Não, que eu peguei uma palavra, mas eu acho que é uma palavra normal, mas eu não sei o que é. Leste. Qual que é? Hã? Leste. Leste? Com ele Leste. no início. Este o O leste é o oposto do oeste. O leste é onde o sol nasce. Seria o oeste? Não. Leste, oeste. É o oposto ao oeste. Não é este com ele? Este en español. Tem ele no início aqui. Não sabia. Entendeu ou não? Sim, só que eu não sabia que tinha ele no início. Tem, no português tem. Senão vira este. É de celeste. Tá? Uma coisa também que eu queria mostrar pra vocês é que aqui, por exemplo, lá tem vídeo, tem coisas assim que são interessantes. Esses destaques aqui vão para outras coisas, né? Vão para links. E interessante para mim desse texto aqui é que não tem, a gente não vai conseguir ler todo, né? Depois vocês podem ler, vou mandar para vocês. Ele não tem uma coisa que o outro texto tem, que é a opinião. Ali é uma reportagem, então há um relato, mas não há a opinião em si. Tá? Então isso é muito importante aí para a gente poder ter também na cabeça de que o portal vai trazer reportagem com uma linguagem mais simples. Depois, deixa eu ver. Vamos lá para este daqui. Deixa eu mudar um pouquinho do tema, agora não vai falar da Rússia, mas falar de um textinho que é uma parte sobre cultura, né, do mercado editorial brasileiro, como ele ficou, né, menor por conta da pandemia. Né? Então, assim, como as pessoas deixaram de frequentar a livraria, tudo isso. O texto, ele não tem uma autoria, né? Assim como o outro também. E ele é uma coluna do jornal. Entretanto, por estar na parte de cultura do jornal, ele vai ser direcionado a um público específico. Então, por isso, a linguagem utilizada aqui vai ser a fusão dos dois primeiros textos que a gente viu. A gente poderia praticar o impacto da pandemia no mercado editorial. Encolhe 8,8% em 2020, se torna mais dependente da Amazon. Por quê? A Amazon entrou e veio, né, para vender as coisas no Brasil. Então, as pessoas passaram a se tornar muito mais dependentes dela. Então, fala que a venda na internet foi alta e a livraria física, que é uma coisa que Blumenau tem pouco, né? Em Gaspar não tem livraria. Acho que não. Não. Florianópolis tem, mas é bem pouco. A gente teve uma época no Brasil que livraria era um ambiente muito frequentado. Tinha show
tinha um monte de coisa na livraria, hoje em dia é pouco. Né? E aí fala dessa questão toda que aconteceu. E é interessante porque aqui também tem falas de especialistas, mas há um relato breve, sabe? Trazendo as informações. Diferente do outro. Então, assim, você tem bastante falas, mas aqui é algo mais a partir de um estudo, né? Uma notícia, uma reportagem mais curta, diferente da outra, né? E mostra aqui uma daquelas decorrências que houve da pandemia. E a linguagem também tem que ser mais simples aqui, né? Apesar de não ser formal como o Brasil de fato trouxe naquele editorial, aqui traz alguns termos que são para público específico, para alguém que vai ler sobre isso, que talvez não seja o grande público, tá? Então é diferente. E a linguagem aqui utilizada, ela vai ser mais formal, menos formal, pela maneira como se constrói, pela maneira como coloca as ideias, tudo isso. Então, por exemplo, gíria, você não vai encontrar. Um termo regional também não. É mais difícil. Oh, mas esse tema da linguagem formal e meio formal não é uma coisa muito utilizada, tipo, no dia a dia, ou sim. Porque, assim, por exemplo, hoje eu fiquei um pouquinho chocada, porque, por exemplo, uma coordenadora pegou um dos meus casos e ela fechou. Tipo, a gente trabalha com casos e a gente abre e fecha, né? Mas o jeito que era uma reclamação de um cliente e ela utilizou uma linguagem que eu fiquei... Eu quase que falei, pelo amor de Deus, você deveria ter deixado que eu fechara. Porque além de ele usar gíria, ele utilizou um monte de signos de pontuação onde não deveriam estar. Ela cortou um monte de palavras, como também ela colocou TB, porque, PQ, tipo, um monte de coisas assim. Era uma coordenadora e eu fiquei bem desapontada, porque eu sou estrangeira e eu sei que isso está errado, então não sei se isso é muito utilizado. Isso foi por e-mail? Sim, pior ainda, não é um tipo de e-mail, é um tipo de plataforma, como se falar? Plataforma. Isso, de casos, de chamados, a gente abre e fecha. Então, o cliente abriu porque uma reclamação, para colocar uma reclamação formal, e ela fechou. Na verdade, era para eu fechar, mas ela tinha que mandar a resposta para mim e eu mandava para o cliente. Aí a pessoa decidiu ir lá e fechar. Mas o jeito que a pessoa fechou, Jesus amado, Foi errado. horrível. Ela colocou 3 pontos seguidos, tipo, onde não deveria. Ela, sabe aquela palavra também? Então, ela não colocou completa, ela só colocou uma T e uma B. E pronto. Por quê? Ela não digitou por quê, ela colocou P, que. Pronto. E eu falo, como você responde uma reclamação assim? Não pode? E é uma coordenadora. Não pode. Isso, na verdade, é um tiro do pé que a gente chama no Brasil, né? Porque isso vai se voltar contra você. Porque se você depende, né, da escolha que você vai fazer, por exemplo, você tem outros meios, né? E no caso, ela usou internetês. A linguagem da internet. Talvez ela quisesse ter usado isso para ser mais objetiva, mas mesmo assim é ruim. Para uma resposta formal, eu acredito que não deveria. E principalmente porque no início foi me falado, se você quer a vaga, você tem que falar ou tem que usar a linguagem formal. Então... E aí é um problema, porque alguns traços aí já mostram que ela não usou a linguagem formal. Pois é. E aí como você sai dessa, né? Como é que você traz isso de outra maneira? Então, assim, é bem importante que a gente tenha na nossa cabeça que essa concepção aí, né, de formalidade e informalidade, ela precisa estar pautada em alguns reflexos, né, que a gente vai ter na própria construção do nosso discurso, do nosso texto. Então, assim, eu não posso querer que alguém tenha um discurso se eu tenho uma outra prática, né? Então, ela não deveria ter feito isso, né? E quando a gente vai atender alguém, ao público, então a formalidade salva a gente. Sim.
Sim, tem vários coordenadores que sim usam, de fato, gerentes principalmente, que eles usam a linguagem formal. Escrevem tão bonito que eu copio, tipo, eu pego a referência. Mas tem Mas outros. porque isso te salva. Sabe por quê? Você vai e fala assim, a pessoa, eu vou falar tal coisa, mas como? Né? Uhum. A pessoa, então você consegue trazer a informação de maneira bem formal, bem tranquila, para deixar tudo certinho, para não ter dúvida no discurso. Uhum. Então tá tudo ali, ó, fechado, sabe? A escolha das palavras precisa ser bem feita. A construção do campo de ideias do texto ele precisa estar bem conectado. Então, assim, a palavra que você vai escolher ela pode ser sinônima uma da outra, mas ela só vai funcionar de fato se trouxer consigo uma significação para aquele contexto. Então, se eu uso um PQ ou VC, essa linguagem da internet, eu estou dizendo para a pessoa, estou abrindo um canal de intimidade num espaço onde não poderia, por exemplo. Então, isso é importante. Claro que assim, quando a gente vai usar o WhatsApp, né, o Facebook, o Instagram, mas ainda assim, se for uma conta que não é uma conta pessoal, aí é complexo. Pois tem que tomar esse cuidado. Essa é a grande dúvida. Uma outra coisa também, eu fico pensando sempre na escolha para uma palavra para ela ficar mais suave. Ah, né? sim. Porque, por exemplo, o uso de barbárie pelo Brasil de fato traz para o tema uma gravidade muito grande. Diferente, por exemplo, talvez o Globo não trouxesse barbárie, trouxesse essa guerra, esse conflito, né, esse problema, essa situação, mas não barbárie, né? Então, você usar barbárie é você assumir, fazer com que aquilo tenha de fato o sentido que eu quero. Tá? Então, assim, é muito importante isso. Perguntas? Não. Deixa. Não, por enquanto não. Não? Tem um outro negócio também, é que às vezes a gente usa uma palavra achando que uma palavra é sinônima da outra. Então, por exemplo, ó, você, senhor, tu, ele, a gente, nós, meu amigo, fulano, sujeito, cidadão, cara, maluco, fera, brother, bro, fiel, meu irmão, Cadê o chat aqui? guri. Todas essas palavras, quer dizer, são sinônimas, não são? Sim. Todas essas expressões são. Sim. Mas eu tenho que saber onde eu vou usar. É caso por caso. Caso por caso. Então, assim, eu tenho essas palavras aí, elas são sinônimas. Mas eu tenho que saber quando usar. Fulano é demais. Por exemplo, se eu chego pro Ernesto lá onde ele trabalha e falo, ô moço, vê um sorvete não sei o quê. Moço é sinônimo de Ernesto. Aí se chega uma criança, tio, tem sorvete disso? Tio, moço, Ernesto são sinônimos. Então isso se constrói pelo contexto. Vocês devem ter a mesma coisa em espanhol, mas em espanhol vocês têm uma coisa interessante, né? Que é tu e os te, né? Que são diferentes pelo grau de formalidade. Sim. Então, assim, em português a gente não tem essa coisa do pronome, mas tem, por exemplo, você, senhor e senhora. E seu e dona, lembra que a gente falou? Sim. As formas de tratamento. Então, lembrar dessas noções. A gente não tem aqui essa questão do tu e tu ser menos formal, né? E um outro pronome como ste ou lei italiano, né?
mas idiomas tem algumas coisas assim, mas a gente tem outras maneiras de fazer isso, de trazer essa informação. Tá? Então, só para vocês terem na cabeça que não é a mesma lógica. E, às vezes, essa permissão para intimidade ela é dada no Brasil de outras maneiras, né? Igual você chama, ô professor, não sei o que, eu falo, não, pode me chamar de Luiz. Isso é permissão para intimidade. Esse aí tá difícil. Hã? Tá complexo. Por quê? Não sei por quê, mas eu não consigo chamar o professor pelo nome. Pois é, mas aí tem uma questão que é cultural, né? É. O professor é uma figura de respeito, blá, 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 blá. E aí essa questão da representação cultural não faz com que o aluno muitas vezes consiga chamar o professor pelo nome. Né? Em algumas culturas, por exemplo, o professor é chamado pelo último sobrenome, né? E é senhor falando de tal, como em alemão, que você usa Herr e Frau, né? Ou em inglês, que é Mr. Miss, né? Que você usa com sobrenomes. Então, na cultura estadunidense, né? Na cultura inglesa também. Então, essa noção, isso se constrói com a cultura. Então, é bem interessante isso também, para a gente poder pensar que a escrita vai depender dessas coisas. E, gente, viram quantos sinônimos a gente pode ter. Então, assim, não tem sentido na hora de escrever, repetir. O dicionário é o nosso melhor amigo. Usei o dicionário. Mas, ainda assim, vocês vão ter que ver se aquele termo é adequado para aquele contexto, se serve, se não serve. Por exemplo, se eu vou escrever para o delegado da Polícia Federal de Itajaí, né? Prezado senhor delegado, né? Sou fulano de São Luís Herculano, nascido em Honduras, né? Vim para o Brasil em 2017, vivo aqui com minha esposa e meus filhos, né? Onde decidimos estar para blá, 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 blá. Dessa maneira, solicito ao senhor, à vossa senhoria, a regularização da minha situação frente, né, ao judiciário brasileiro, blá, 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 blá. Olha a maneira como eu vou trazê-lo. Mas, palavras que não criam dúvida. É muito importante isso, porque se eu trago palavras que criam dúvida, alguma coisa, por exemplo, uma metáfora, eu não gostaria, né, usar uma expressão como, sei lá, entrar pelo cano, né, que quer dizer, me dei mal, né, quer dizer, me prejudiquei, esse tipo de coisa pode gerar um problema. Então você tem que saber também quando usar, onde usar a expressão e o que ela significa, se ela não é, por exemplo, uma grosseria. Então tudo isso também tem que estar marcado pra gente. Entendi. Amém? Sim, amém. Oremos ao Senhor. Então assim, oi Catherine. Boa noite, professor. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Na escrita, na comunicação escrita, formal, por exemplo, para um professor, eu posso utilizar agente ou é só para falar informalmente? Olha só, se você usar o agente, ele já está dizendo, o uso do agente já denota que o texto é semiformal. Então você teria que dizer, professor, nós, estudantes da turma do curso de português para estrangeiros e cultura brasileira do Instituto Federal de Santa Catarina, Campos Gaspar, né, do módulo 2, solicitamos que o senhor, blá, 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 blá. Tá? Quando você usa agente, você muda o grau de formalidade. O agente está mais próximo do informal e o nós mais próximo do formal. Tá? Então tem essa diferença. Quando você usa agente, o nível de formalidade ele já varia. Tá. Show? Ah, tá. Então é melhor nós. Sim. Ninguém vai te punir se você usar agente. Tá? Como? É só você pensar assim. Se for uma coisa muito formal, é legal você usar nós. Agora, se for uma coisa que é mais tranquila, que não seja tão formal, não vai ser um problema usar agente. Por exemplo, pegar ali o exemplo da Cenedes. Ela falou, porque lá na empresa a gente responde. Então ela poderia dizer, olha, caro senhor fulano de tal, a gente olhou aqui no sistema e verificou que na sua loja foram entregues tantas caixas de não sei o quê,
E nesse sentido, né, peço ao senhor que verifique, blá, 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 blá. Né? A gente, né, não tem por hábito deixar de conferir pedidos e, portanto, entendemos que pedidos são daquilo, blá, 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 blá. Então, você pode fazer a mistura, tá? O termo semi-formal não tem problema. É só para vocês saberem mesmo. Ah, tá. Entendi, professor. Obrigada. De nada. Oh, professor, falando em la palavra nós, eu já escutei pessoas falando de. Esto no dice nós, como que falou? Noscos. Conoscos. Conosco. Conoscos. Ajá, vengan con noscos. Vengan con Vengan conosco. Conozco como. Así que es como nosotros. No, sí, yo sé que también es nos. Conoscos. Mas é confuso, depende. Eu usar é Olha, difícil. conosco Porque. é isso daqui, ó. É a junção do com nós. É uma Con união. nos. Con nós. Conosco é igual. Você tem conosco, convosco, né? Convosco eu nunca escutei. Con nos. Bem formal. Você vai escutar em texto bíblico agora. Eita. Convoscos? Quase que invoco. Deus esteja convosco, por exemplo. Convosco. Deus esteja com vocês. Com vocês. Você também tem contigo, Ah, contigo é mais sim, tranquila. contigo tá fácil. comigo Comigo também. e consigo. Consigo fazer o quê? Aí, ó, eu posso dizer, ó. Vou dizer, Iolimar trouxe consigo as provas que estavam em Florianópolis. Jolimar trouxe com Consigo. ela, isso, com ela mesma. Com ela mesma. as provas que estavam em Florianópolis. Tá. Isso aí. E consigo de conseguir se escreve igual? É verbo. É verbo. Mas a Aham. escrita é a Isso. mesma? A mesma. Então tudo depende do contexto, né? Nesse caso. Sim. Se é verbo ou é. Então Ó, você trouxe eu consigo Sempre a chave. consigo almoçar em casa. Esse consigo sempre vai fazer referência alguma ao verbo haver, por exemplo. Você tem consigo as coisas, tal coisa. Não, tem acontecido, né? Consigo quer dizer que vem do verbo conseguir. Conseguir. Ela Ah, não, conseguiu eu falo do trazer- primeiro. Por exemplo, você tem consigo as chaves do carro, por exemplo. Isso significa se você trouxe as chaves contigo, né? O consigo é a terceira pessoa. Então, vou dizendo para vocês, olha, Iolimar trouxe as provas consigo. Ela trouxe as provas com ela mesma na terceira E se é pessoa. segunda pessoa, eu falo contigo. Contigo. Tá. Não tem consigo. Tá. Tá, agora peguei, sim. Consegui. Viram? Uhum. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Amém, misericórdia. Amém. Todo mundo conseguiu pegar? Eu sim. Consigo, comigo, contigo. Você conseguiu pegar um? Eu consigo sim. Então pegou, beleza. Olha só que louco, né? Pegar no sentido de entender. Você conseguiu entender? A língua é terrível, gente. Mas você conseguiu entender também. Você conseguiu entender ou você entendeu? Tá ótimo, isso aí. Show? Sim. Pessoas, grazie tante, muitíssimo obrigado. Olha só, peço a vocês que joguem no meu grupo alguém, para o pessoal não faltar a aula da semana que vem, que é a nossa última aula. E o que eu vou fazer? Eu vou mandar-lhe um formulário para pegar os dados de vocês, tá? Para já importar vocês para a próxima turma. Ele tinha uma amiga sua também que estava fazendo, né? Mas Mas ela
Ela Não não consegui entrar. Ela diz que ela sempre vai no ônibus e ela não pode entrar na aula. Então fica difícil. acho que vai ser para a próxima. E aí as próximas vão ser presenciais. Só a nossa turma que vai continuar online. Eita. Ai, que bom, professor. A gente vai ficar online até o 4. Legal. Tá, e são quantos? São 6, né? 4. 4? E a gente tá no segundo, né? No segundo. Vocês estão indo pro terceiro. Eu achei Cadê? que A estava no partir de terceiro. abril vocês estão... Professor, eu achava que estava no terceiro. Não, vocês estão no segundo. Não, Queria pior. estar no terceiro, professor. A Jolimar já estava quase graduada, gente. Já estava E formada. a festa? É a festa de graduação. Quase graduado. Ó, crianças, então nos falamos, vamos Beleza. conversando, qualquer coisa me gritem Tá, e semana que vem Last Chance, Last Dance, ok? beleza. Não entendi isso Então hoje, tá. mas tudo bem. Goodbye e nos Tchau, vemos. Que eu vou professor.